Eu também entendo que entregando mais, acredito que o Fernando Diniz, até por eliminação, porque o Thiago Nunes está devendo muito, o Vanderlei Luxemburgo, para mim, é o que mais está devendo. O Cuca acabou de chegar, então também muito cedo para avaliar, acho até que ele está entregando bem, o time do Santos rapidamente já está tendo uma cara de Cuca, já é incrível. E é o que o Meiros tem peças boas ele está há pouco tempo, mãos, mas né? se a gente comparar com o que não é tinha, bem assim. Não é sobre o quê? O Cuca tem menos peças. Não, assim. nem cheguei nessa questão. Mas eu digo assim, se você olha o time do Gesualdo e olha o do Cuca, você já vê, opa, mudou. Já tá mais com cara de Cuca do que de Gesualdo. Mas ainda é pouco tempo e tudo mais. Então até por isso, quando você vê o São Paulo encaixando, engrenando, embalando 3 vitórias seguidas, começando, o Fernando Diniz mudou literalmente o time, colocou o Liseiro na lateral, tirou os 2 zagueiros, perdeu o Reinaldo, perdeu o Daniel Alves, mesmo assim não se abalou. Então entregando o time, acho também que é o Fernando Diniz, que o problema do Fernando Diniz sempre foi o tal do resultado, né? Ele ganhou muito poucos jogos na Série A em todos os clubes que passou, aí vem a eliminação pro Mirassol, então, e não adianta, futebol também é resultado, também não, é o principal. Também acho injusto quando você coloca nesse balaio todo, aproveitamento do Fluminense, que ele tinha um time medíocre nas mãos, pegava o aproveitamento do Atlético Paranaense, que na verdade começou um excelente trabalho e no Campeonato Brasileiro a coisa não estava acontecendo. E deixou o trabalho assim, E o aproveitamento do São Paulo, você olha o aproveitamento do São Paulo, é muito melhor se você compara. O que eu sempre defendo o Fernando Diniz, que tem gente que me critica por causa disso, você tá passando pano. Não é passando pano, eu vou falar aqui uma coisa que eu já falei algumas vezes. Quando você contrata o Fernando Diniz, você contrata uma ideia. Isso aí. Então você já fala assim, eu vou trazer o Fernando Diniz, você já sabe o jeito que o seu time vai jogar. Se o time do São Paulo não tivesse jogando com aquela cara do Fernando Diniz, retendo a bola, tendo bastantes oportunidades de gol, tudo lá, se tivesse jogando de uma maneira totalmente diferente, eu acho que a gente podia falar, opa, peraí, ele tá devendo. O Fernando Diniz, você contrata ele querendo outra coisa. Mas não é o caso. O São Paulo se impõe, o São Paulo fica mais com a bola, o São Paulo cria mais oportunidades. Mas perde pro Mirassol. Mas peraí, os jogadores, o técnico não chuta a bola. Tem jogo que o São Paulo perdeu que, pelo amor de Deus, os caras perderam 3, 4, 5 chances cara a cara, o Vasco, e aí né? toma um gol de escanteio contra o Vasco, aí toma um gol de escanteio, perde, o Fernando Diniz. E é um estilo muito complexo também, que demora para os jogadores entenderem também. Mas o problema, a gente falou aqui do outro dia do Diniz, falando dos técnicos também. Não tô falando que ele é o... Não, sim. o Guardiola. O Fernando Diniz, eu acho assim, ele tem uma ideia brilhante na cabeça, só que não pro Brasil. Já escrevi sobre isso. Mas por quê? Porque a cultura do brasileiro, Celso, é resultadista, não tem como. Ainda mais no clube que ele tá. O Leco mas tem que mudar isso. Tem que mudar Eu concordo. Não dá pra gente ficar assistindo Bayern e PSG e falar assim, nossa, é outro mundo, e aqui a gente defende justamente... Mas eu acho que o Fernando Diniz, o probleminha que eu acho do Fernando Diniz ele tem que ter mais repertório. Aí você fala assim, poxa, mas o time dele... Não, mas é repertório de entender o elenco. Pra mim, o grande erro do Fernando Diniz, e é por isso que ele é tão criticado, porque ele tem tão poucos resultados bons, é o fato dele pegar um elenco do Fluminense medíocre e querer jogar do mesmo jeito que talvez ele fizesse um elenco recheado. Mas é uma filosofia que eu discordo. É uma filosofia, mas eu acho que ele tem que se adaptar. O Fluminense... Não, eu não acho. Pelo contrário. Eu não acho. Ele não precisa abrir mão da filosofia. Senão ele vira mais do mesmo. Ele só é Fernando Diniz porque ele é diferente. E aí você pega o mesmo elenco limitado dele, por exemplo, dos resultados ruins. Vou pegar como referência o início da temporada passada. Fluminense e Flamengo. Acho que o Fluminense pegou um time uruguaio e o treinador falou assim, foi muito mais complicado jogar contra o Fluminense do que contra o Flamengo. Não, tudo bem, mas a gente não pode esquecer que você joga pra ganhar. Não, você não pode excluir isso. Mas você pode falar, não, a gente tem que resgatar, priorizar, tudo, mas você não pode excluir o resultado da conversa. Não, e aí discordo totalmente de você e vou explicar por que eu discordo. É essa mentalidade que acaba com o futebol brasileiro. Não. Você tem que vender, assim, você deveria ter uma gestão séria, sensata, que vai vender uma filosofia de trabalho. Tudo bem. Uma filosofia de trabalho que vai de médio e longo prazo. Tudo bem, concordo. Então você chega para o seu torcedor e fala assim, a gente está contratando o Fernando Diniz, a ideia é ser campeão daqui 2 anos, 3 anos. Mas, ô Celso... Se vier antes, ok, mas a gente vai apostar nesse trabalho. Se você é transparente com o seu torcedor e se você vende uma ideia que é interessante, o cara vai falar assim, pô, meu time vai jogar
Não, mas essa ideia ninguém compra. Mas você acha que alguém resiste? Então, claro que resiste. Essa ninguém compra. No Brasil tá difícil. 3 anos? Celso, eu acho assim... 3 anos é quase um mandato do presidente. O São Paulo não ganha há quanto tempo? Não ganha desde 2012. Então, e trocou técnico quantas vezes? Não, mas você... O que adianta fazer isso para jogar? Anunciar que não vai jogar para ser campeão? Não é isso. O Flamengo, quanto tempo demorou para ganhar o Brasileiro? Foram 5 anos arrumando a casa. Não, mas aí era uma questão financeira. Não, sim, mas não importa. Passava por uma reformulação financeira. Eu acho que não dá para excluir. Por exemplo, eu entendo que assim, eu acho bacana quando você aposta numa filosofia como a do Fernando Diniz. Eu acho bacana, acho que é uma aposta válida, você precisa de tempo, ele demanda muito mais treino esse tipo de jogo do que um jogo retrancado, e você tem que ter essa paciência. E perceber, um assunto que a gente vai chegar lá, na tal da perspectiva. Porque eu entendo que o torcedor enxerga da seguinte maneira: olha, o meu time não foi campeão, mas o meu time jogou bem, o meu time correu, lutou e foi eliminado nos pênaltis, uma bola que bateu na trave e tomou um golaço lá. Mas não é o que acontece com o Diniz. Exatamente, eu acho que aí é que tá o problema. O cara eu acho que nesse ponto ele vai entender, ele vai comprar a ideia e ele vai ter paciência. Mas ele vai querer ser campeão. Ele pode perder, ele pode não ser campeão. Ele pode não ser. Mas ele vai querer ver aquilo ali. Thiago, mas o problema... Agora, quando você fica... beleza, eu vou apostar no Fernando Diniz. Eu tô usando o Diniz, mas aí pode ser qualquer técnico. Tá? O Thiago Nunes, qualquer um. Vai mudar a filosofia, eu preciso de um tempo. Tudo bem. Quando você... Por exemplo, São Paulo. Acabou de ser eliminado no Paulista. Agora deu uma engrenada, ele mexeu no time. Você olha pro São Paulo e você fala, acho que tá dando liga. O estilo de jogo dele, vamos ter paciência. Agora, quando você olha para aquilo e fala assim, não tá legal, não tá rendendo, o time só tá perdendo, aí mas você não pode excluir o resultado da análise. Mas aí cabe ao gestor do futebol, que na verdade é todo um bando, a maioria. Até porque eu chegar. A grande maioria é torcedor, é covarde, porque entrega um treinador de bandeja como escudo para se defender da própria incompetência. O caso do Dorival agora... O Atlético Paranaense perdeu 4 jogos seguidos. O Dorival, 3 não esteve porque estava com Covid. Aí o cara volta da quarentena, perde pro Santos na Vila demitido. Aí você fala... o Red Bull... que também não é maravilhoso. O cara acabou de voltar de uma quarentena. No primeiro jogo ele perde, ele é demitido. O que faz esse dirigente? Esse dirigente, ele vende uma ilusão pro torcedor. Então, quando o Salazar ele fala que o torcedor, não tem como você vender essa ideia pro torcedor, pra mim não é nem torcedor. Pra mim, é o próprio dirigente. Os coneteiros, os conselheiros. É o próprio dirigente. E aí, aquela meia-culpa que a gente fez... Ninguém compra essa ideia. Nem torcedor, nem a imprensa, nem o dirigente. Você imagina, eu não tô defendendo o dirigente, também não tô defendendo. Da mesma forma que o Diniz, ele tá meio que sozinho nessa luta aí pra mudar um pouco o estilo do futebol brasileiro, porque você não tem outro treinador que você olha e fala no estilo dele. Difícil. Brasileiro? Brasileiro, não vejo outro assim. Thiago Nunes era um cara que a gente achava que poderia ser. Que aí você vê que pegou muito do trabalho do Diniz lá no Atlético Paranaense. Enfim, do mesmo jeito que o Diniz ele corre sozinho, jornalistas como você, Celso, que defende essa prática, também correm sozinho, porque vocês são poucos que defendem essa coisa do futebol mais vistoso, não olhando muito pro resultado. E pro dirigente é a mesma coisa, o dirigente é mais do mesmo. Eles vão chegar lá num dia... O Diniz agora ganhou 3. Perdeu 2, vai voltar a pressão de novo. Esse é o problema. E esse é o problema da imprensa. Outra coisa, me fala um técnico do São Paulo que deu certo nesses 10 anos. Não vem na cabeça rápido. Não, a média, depois do Muricy, Aguirre, Osório... A média do São Paulo é de 5 ou 6 meses por técnico. Então assim, uma troca... O Diniz completou 11 meses. Então tá agora. Claro que a culpa é mais não dá, fora. Eu acho que isso tudo se iniciou aqui. 11 meses porque teve 4 meses de paralisação. Exato. Então ele tá na média ainda. Eu e o Celso começamos a discordar quando eu falei da questão dessa falta de repertório. Entendo que o Diniz não dá para você querer jogar do mesmo jeito com qualquer elenco. Porque aí é quase uma tática suicida, dependendo do seu elenco. Imagina você chegar no elenco que você tem completa convicção de que ele não será capaz de fazer aquilo que você quer. Você fala assim, esses caras não vão conseguir, eu vou perder pra caramba. Então tá, qual é o seu argumento quando você fala assim que não será capaz? Onde está o problema do São Paulo? Não, São Paulo. Eu falei, o problema dele é o seguinte, Diniz, hoje ele tenta fazer qual é o erro, então? Agora com o Fluminense, você acha que era capaz de jogar desse mesmo jeito? Pra mim, acerto, pressionando saída de bola, o Salazar, pressionando saída de bola, as linhas sempre avançadas. Por que o Fluminense não ganhava de ninguém?
Eu acho que ele tem 2 ou 3 vitórias lá no Fluminense. Por que ele não ganhava ninguém? Esse é um problema crônico também do Fluminense, Não é um problema crônico do Fluminense. É porque ele queria que os caras jogassem de um jeito que aqueles caras não tinham capacidade técnica pra fazer. E eu não tô falando que era pra ele jogar retrancado, não é isso. O elenco do Audax eu acho que exato, isso eu falava. Mas ele tenta adaptar. Vários jogos no meio do jogo ele pega, coloca 3 zagueiros, de repente como é que você vai questionar? Pra mim, o problema não é um time que finaliza 23 vezes, 25, 30 num jogo. Isso pra mim não é problema. Claro que não. Não é a limitação na finalização, na qualidade. O problema pra mim é um time que fica jogando lá atrás, que não consegue criar uma única jogada, passa um jogo inteiro, faz uma finalização e de repente ganha o jogo numa bola. Eu concordo, mas eu vou dar um exemplo aqui pra resumir assim, ó. Se você tem uma zaga, por exemplo, com Thiago Heleno, me fala um outro zagueiro pesado aí. Pesado? Sei lá. Paulão. Não tá vindo. Um Fabão e Thiago Heleno. Vou dar um exemplo Fabão, aqui. Tá. Você tem 2 zagueirão lá, forte, mas não sei o quê. Aí você fala assim, tenho esses 2 zagueiros, são meus 2 titulares, mas eu vou jogar com a linha alta, onde o zagueiro joga perto da linha do meio de campo, se o time perde a bola, ele tem que voltar rápido. Você acha que você vai ter sucesso? Mas eu acho óbvio que não vai. Óbvio que não vai. Vai dar errado e aí você vai falar assim... Pô, mas o Fabão, hein, não conseguiu acompanhar o Rony. Aí você vai falar, pô, mas você vai pôr o Fabão com a linha lá no meio de campo? É isso que eu acho que o técnico e o Fernando Diniz às vezes falta, é assim, perceber assim, com esse elenco, eu preciso entender melhor o meu elenco. Mas não. Não dá pra... Você tem que dar confiança. Se você não treinar, se o cara não saber que ele precisa sair jogando com qualidade, se ele não arriscar... Ele não vai fazer. Tudo bem, mas você tem que ter um cara capaz pra fazer isso. Mas enquanto você não tem, você vai treinando o cara nesse sentido. Eu até concordo, mas enquanto isso... É o que ele tá fazendo no São Paulo hoje. Mas o problema, Celso, é isso que a gente tava falando, é a questão do tempo. Como é que... Imagina você... Por isso precisa de respaldo do dirigente. Claro, é isso que eu vou. Você como dirigente, você chega lá, você contrata o Guilherme Camargo. Mas nesse ponto, no Brasil... Acho que o André Sanches é o único... Sim, segurou o Tite em 2011. Segurou o Tite. Não, e segurou vários. O Corinthians, nos últimos 10 anos, é o que menos trocou de técnico. O Tite saiu porque não renovou, ele não foi mandado embora. O Mano saiu porque não renovou, ficou até o final da temporada, mesmo sendo cobrado, xingado, ficou até o final da temporada. E o Carille, mesmo perdendo, seguraram e ele foi demitido por questões extracampo. Já eram 8 derrotas seguidas. Mas você conversar com os dirigentes e falar assim, o problema não são os resultados. É questão de vestiário. E o Corinthians... O Andrés é um cara que segura o Corinthians, esses últimos 10 anos, foi o time que mais venceu. Não, é óbvio que esse é o caminho. Que a questão que você demitir menos e você dar mais chance pro técnico, isso é óbvio que é sinônimo de resultado. Resultado que eu digo, não resultado do placar. Mas resultado não é perspectiva. Não dá pra fazer isso sempre.